Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão. E ao cumprimentar os meus pares, quero também exteriorizar nesta primeira sessão do ano de 2017 não só as boas-vindas a todos, inclusive a ilustre representante do Ministério Público Eleitoral aqui conosco, e meus pares, meus servidores, desejando a todos um profícuo e proveitoso ano que se inicia. Portanto, recebam nosso afetuoso abraço e nossos votos de que este ano seja promissor e que possamos manter a nossa harmonia e a nossa serenidade como de praxe nos julgamentos. A seguir, eu convido os pares a apreciarem a ata das duas últimas sessões, não são duas dias só, da última sessão do dia 19 de dezembro. Não havendo nada a ser anotado ou por aprovada. Eu queria também deixar registrado a nosso carinho e receptividade ao doutor Roberto e à doutora Valéria, que também estarão conosco nesta sessão. Chamo a julgamento o processo 41949, propaganda partidária, pedido de horário gratuito no rádio e na televisão, Partido do Socialismo e Liberdade, PSOL, inserções 2017, requerente Diretório Regional do Partido Socialismo e Liberdade e parecer pelo deferimento. O desembargador Luiz Ferreira é o relator. Eu vou já antecipar, colhendo o voto parecer oral do Ministério Público Eleitoral, se mantendo o parecer escrito. Mantido, doutora? Sim, mantido o parecer. Mantido o parecer, desembargador. Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, bom dia a todos também, desejando que tenhamos um ano profícuo, né? Trabalho aqui nessa corte. A matéria é muito singela, Vossa Excelência me permite, vou resumir. O pessoal pede que seja definido o horário gratuito do primeiro e segundo semestre de 2017. A nossa sessão de análise diz que preencheu todos os requisitos legais, a Procuradoria opinou pelo deferimento, e eu estou deferindo com a seguinte ementa. Atendidos os requisitos do termo de legislação vigente, impõe-se o deferimento do pedido para a veiculação de propaganda partidária, gratuita e inserções na forma consolidada pela Secretaria Judiciária desta Corte de Justiça. Vossa Excelência defere o pedido. Em sintonia com o parecer. Com o parecer. Doutor Roberto Demo. Doutor Com o Rodrigues, relator. Com o relator, senhor Marcos, presidente. doutor Ivanir, Com o relator. todos de acordo. O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 12040, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa jurídica, Sinop, 22ª Zona Eleitoral, requerente GS, Serviços de Multimídia e Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo provimento parcial do recurso para redução da penalidade aplicada, desembargador Luiz Ferreira com a palavra. Muito bem. Trata-se de recurso eleitoral interposto pela sociedade empresária GS Serviço de Multimídia Limitada Microempresa contra a sentença prolatada pelo juiz da 22ª Zona Eleitoral com sede em Sinop, que a condenou a pagar multa no valor de R$30 mil, proibindo-a ainda de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o poder público pelo período de 5 anos, na representação proposta pelo Ministério Público Federal em razão da doação de recursos eleitorais acima do limite legal. De início, impõe-se destacar
que estes autos foram submetidos à apreciação desta Corte de Justiça em 23 de fevereiro do ano passado, que naquela oportunidade anulou a sentença e contradisse as folhas e folhas, porquanto reconheceu que o juízo da instância de origem não poderia ter extinguido o feito sem julgamento de mérito, antes de ter sido completada a relação jurídica processual, Acordo 25.311 de 23 de 2 de 2016. Ressalta-se também que a liminar pleiteada na exordial para a quebra do sigilo fiscal da recorrente foi concedida pela edição encartada das folhas e folhas com a decretação de segredo de justiça. Verifica-se das razões recursais ofertadas às folhas e folhas que a recorrente afirma que o juízo singular, ao prolatar a sentença vergastada, não levou em consideração a retificação da declaração de informações socioeconômicas e fiscais que foi apresentada em sede de defesa nos autos subexame. Salienta ainda que este sodalício, assim como o Tribunal Superior Eleitoral, admitem que a retificação da declaração de rendimento prevista na legislação tributária gere efeitos na esfera eleitoral, para fim de se apurar os limites das doações eleitorais. Por derradeiro, pugna pelo provimento do presente recurso. O Ministério Público Eleitoral, atuante no juízo de primeiro grau, apresentou as contrarrazões que estão jungidas às folhas e folhas, postulando na oportunidade o afastamento da retificação da declaração de rendimentos como prova processual. Estado a se manifestar, a Procuradoria opinou pelo provimento parcial do recurso, a fim que seja reduzido o valor da penalidade pecuniária a ser aplicada à recorrente, tendo em vista que, forte no entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a declaração de renda retificadora, ainda que apresentada após a ciência da ação, constitui documento hábil para efeito de aferição do limite de doação. É o relatório. Ouça da outra Procuradoria. Não tem parecer escrito pelo parcial provimento, apenas para reduzir o valor da penalidade pecuniária. Se a senhora me permite, eu vou resumir também. Este caso, nós, no ano passado, anulamos porque o juiz extinguiu o processo sem que estivesse, composta a triangulação. Voltado o processo à origem, o juiz julgou e considerou que as razões dele estavam postas e manteve o entendimento. Eu digo aqui que não se pode esquecer que a retificação é possível. A jurisprudência é pacífica, está aqui, vou poupá-los da leitura. Só não poderia ser levado em conta esse tipo de retificação se o Ministério Público provasse a má-fé, ou o vício. Não foi o que aconteceu aqui. Então, mas, mesmo que se admitisse a correção, assim mesmo a empresa extrapolaria o limite legal, porque ela comprovou uma renda de R$ 142.241,89. Multiplicado isso por 2%, ela poderia ter doado R$ 2.844. E, na verdade, ela doou à empresa, a candidata Janete Riva, R$ 6.000. Então, houve uma diferença de R$ 3.155,16 e, portanto, ela malferiu o artigo 81 da Lei 9.504/97, que define os limites de doações. Então, diante disso, eu digo que a doação que ultrapassar os parâmetros a lista sujeita a pessoa jurídica ao pagamento da multa no valor de 5 a 10 vezes a quantia repassada em excesso, sujeitando ademais a proibição de participar de licitações públicas, etc. e tal. Então, em sintonia com o parecer, eu estou dando parcial provimento para reduzir a multa, estava lá em 30 mil, para 15.775,80, que é exatamente 5 vezes o valor daquele excesso de 3 mil e uns quebrados que eu disse a Vossas Excelências. E também estou afastando a proibição dela contratar com o serviço público, porque não houve prova de que a infração tenha sido grave, e aí eu me louvo na jurisprudência do TSE, cuja ementa eu consignei aqui em resumo. Então, é assim que eu julgo este processo. Parcial cumprimento, parcial provimento, para reduzir a multa para 15.775,80. E afastando também a proibição de participar de licitações públicas. É como voto, senhor. Todos de acordo ou alguma divergência? De acordo. De acordo. Todos de acordo? Sim, de acordo. O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial.
Matéria administrativa, processo 36583, pedido de providência e realização de eleições suplementares para o cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Conquista do Oeste. Requerente presidente do Tribunal Regional Eleitoral, sua relatora. O juízo da 61ª Zona Eleitoral informou a necessidade de renovação das eleições para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Conquista do Oeste, que pertence àquela circunscrição eleitoral, em decorrência da subsunção dos fatos ocorridos naquela localidade à regra estatuída pelo artigo 224 do Código Eleitoral, bem ainda pelo artigo 673 da Resolução TSE 23.453 de 2015, e ponderou pela realização do aludido pleito no dia 12 de março de 2017. Nesse intento, esclarece que concorreram para o cargo de prefeito e vice 3 chapas. Acontece que a segunda e terceira chapa concorreram às eleições com o candidato subjúdice, que posteriormente vieram a ter confirmadas por acordo transitado e julgado as sentenças de indeferimento de registro de candidatura, consoante decisões prolatadas nos processos número tal e tal. A Secretaria Judiciária e a Diretoria-Geral, em face do disposto na portaria do TSE 1078 de 2016, propuseram como data para novas eleições o dia 12 de março de 2017. Por conseguinte, apresentaram minuta de resolução disciplinando a realização das aludidas eleições suplementares no referido município com o respectivo calendário eleitoral. De igual modo, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apresentou minuta de resolução regulamentando as prestações de contas de campanha, por derradeiro no tocante ao horário de funcionamento do cartório da 61ª Zona Eleitoral no período eleitoral em questão. Destaco que a Corregedoria Regional Eleitoral ponderou pela realização de horário do expediente idêntico àquele das eleições municipais de 2016, ressalvando que, na hipótese de inviabilidade de implementação do aludido expediente, especialmente do ponto de vista orçamentário, propõe horário das 12 às 19 em razão do termo final dos prazos eleitorais, que se encerrariam obrigatoriamente às 19 horas. Voto, tendo em vista o trânsito e julgado das decisões prolatadas nos autos dos recursos eleitorais tais e tais, mediante as quais restaram indeferidos o registro de candidaturas de Valmir Gus, candidato ao cargo de prefeito pela coligação Trabalho e Competência, é o que faz a diferença, e de Aldeir Farias Simões, candidato ao cargo de vice-prefeito pela coligação Rumo ao Novo, chapas que obtiveram votos superiores a 50% dos votos válidos. Compete a este tribunal marcar data para nova eleição dos municípios da Conquista do Oeste, dentro do prazo de 20 a 40 dias, nos termos do disposto no artigo 224 do Código Eleitoral. Assim, entendo terem sido observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie nos termos do artigo 30, inciso 9 e 27 e 224, ambos do Código Eleitoral, bem ainda o artigo 167, parágrafo 2º, da Resolução TSE 23.456 de 2015 e artigo 18, inciso 16 do Regimento Interno deste Tribunal, submeto à apreciação de Vossas Excelências as referidas minutas de resolução, pugnando por sua aprovação, bem ainda em face da manifestação do juízo da 61ª Zona Eleitoral, em harmonia com artigo 1º, 3, portaria do TSE, voto pela realização das novas eleições no município de Conquista do Oeste no dia 12 de março de 2017. Expresso as resoluções. Consulto ao desembargador Luiz Ferreira se está de acordo. Em pleno acordo, Excelência. Doutor Roberto Luiz. De acordo. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo, senhora presidente. Doutor Marcos Faleiros. Acompanho vocês. Doutor Divanir. De acordo. O tribunal resolve, o membro do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, aprovar a minuta de resolução para a realização das eleições suplementares para os cargos de prefeito e vice-prefeito no município de Conquista do Oeste para o dia 12 de março de 2017.
Chamo a julgamento o processo 432, processo administrativo, designação do juiz eleitoral para jurisdicionar 58ª Zona Eleitoral, requerente sessão de registro de membros e juiz eleitoral. Sou a relatora. Isso é bastante simples, é aqueles casos de término, né, de biênio, que neste caso foi o do Dr. José Luiz Lindotti, e seguindo a resolução do TRE, eu estou indicando o Dr. Luiz Augusto Veras Gadelha, juiz de direito da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande, para exercer a função de juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral, em substituição ao Dr. José Luiz Lindotti. Todos de acordo? De acordo. Resolve os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, designar o excelentíssimo senhor Luiz Augusto Veras Gadelha, juiz de direito da 5ª Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, para exercer a função de juiz eleitoral da 58ª Zona Eleitoral, sediada no mesmo município pelo período de 2 anos, com efeitos a contar da lavratura do termo de entrada em exercício, precedida da dispensa do excelentíssimo senhor José Luiz Lindotti. Processo 38.914, administrativo, designação do juiz eleitoral para jurisdicionar a 32ª Zona. Edital para escolha do juiz eleitoral, sessão de registro de membros e juízes eleitorais é o requerente. Também bastante simples, é a proposição da sessão de registro de membros e juízes, aquecida pela Secretaria de Gestão e Pessoas e pela Diretoria Geral, visando a designação de magistrado para responder em caráter precário pela 32ª Zona Eleitoral Sinop, em virtude da impossibilidade da entrada em exercício do magistrado designado pela Resolução 1947, para aquela serventia, Dr. Mirko Vicenço Gianotti, uma vez que está usufruindo férias ao longo do corrente mês. Eu estou, portanto, em razão das férias do Dr. Mirko, votando pela homologação da portaria 551, que designou ad referendo do Tribunal excelentíssimo seu Kleber Luiz Zeferino de Paula, juiz eleitoral da 22ª Zona, Sinop, para responder cumulativamente e em caráter precário pelo juízo da 32ª Zona Eleitoral sediado no mesmo município. Todos de acordo? De acordo. Resolve os membros do Tribunal Eleitoral, por unanimidade, designar o excelentíssimo senhor Mirko Vicenço Gianotti, juiz da 6ª Vara da comarca de Sinop, para exercer a função de juiz eleitoral da 32ª Zona Eleitoral sediada no mesmo município. Me lembra aqui o nosso diretor em exercício que por equívoco foi enviada a pauta aos senhores com o horário das sessões às 9 horas. Na verdade, as sessões doravantes deverão iniciar às 8h30. A proposta, senhor presidente, eu queria fazer uma proposta, redundância à parte, para a gente ou manter às 9 ou às 10, como antigamente foi, para a gente poder dar tempo de ir à academia, fazer alguma coisa. Não há algum impedimento regimental? Às 9, tá bom? Às 9 horas. Tá bom? Por causa tá bom para todos? Tá bom, tá Só bom? uma dúvida, o nosso calendário retoma agora terça e quinta? Retorno. Só tem uma Janeiro nós temos mais uma no dia 26 e 31, tá? quinta e terça. Fevereiro nós temos 2, 7, 9, 16, 17, 20, 21 e 23. Aí vai ser Fevereiro normal. é excepcional porque também tem carnaval, outros feriados, tá certo. Então eles vão providenciar uma cópia desses Vamos calendários ficar então às 9, né? todos, e fica então às 9 horas. Fazendo Até acho que fale o nome do Dr. Paulo, porque é um esportista nato, né? Então eu posso dizer que o Pleno, por unanimidade, ratifica a resolução
Aliás, retifica. Retifica. Para considerar o horário de 9 horas. 19h60, passando o horário das sessões de 8h30, como constava nesta resolução, para permanecer às 9 horas. Todos de acordo. De acordo. A partir da próxima, né, A Bruno? partir já da Partir próxima. do dia 26, né? Deixo a palavra livre, caso alguém queira dela fazer uso. Nada mais havendo a ser tratado, agradecendo a presença de todos, em especial novamente da doutora e do doutor, que está conosco nesta sessão. Declaro encerrada a presente sessão.